Hoje nós vamos falar de dois tópicos: termometria e processos de transmissão de calor. Vamos começar com a termometria. A termometria é a medição de temperatura. Na termometria a gente mede temperatura. E quando a gente vai medir essa temperatura, a gente passa a ter algumas características importantes, como por exemplo, os chamados pontos fixos. Toda escala termométrica, quando se fala em termometria, nós estamos falando basicamente de escalas de temperatura, ou o que nós chamamos de escalas termométricas. Então, na termometria, basicamente a gente fala de Celsius, under Celsius, o Daniel Gabriel Fahrenheit e, por último, o William Thomson, que era um Lord Kelvin. São as três escalas conhecidas. Nós temos mais escalas do que essas, tá? Mas essas são as três mais tradicionais, então são aquelas que a gente tem que saber. E todas as escalas, como eu falei para vocês, elas possuem pontos fixos. Esses pontos fixos, eles se referem a gelo em fusão ou então água em ebulição, tá bom? Então, os pontos fixos, eles nada mais são, né, do que padrões adotados para que a gente consiga fazer com que todas as escalas falem a mesma língua, né? Então eu tenho o ponto do gelo, que é o chamado gelo em fusão. Gelo em fusão é a passagem, né, do sólido para o líquido. E eu tenho também esse ponto do gelo na química, ele é muito chamado também de ponto de fusão, não sei se você lembra disso aí. E eu tenho também um outro ponto, que é o ponto de vapor, o ponto do vapor. Na química ele recebe outro nome, na química ele recebe o nome de ponto de ebulição. Então eu tenho o ponto do vapor e o ponto de ebulição, são idênticos, né? Aqui no caso a gente fala de água em ebulição, olha só. Aqui é a passagem do líquido para o vapor, né? Esses dois pontos fixos, eles estão presentes em todas as escalas, seja a escala Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, eu passo a ter esses dois pontos fixos. E cada uma das suas escalas tem os seus pontos fixos pré-determinados, né? Então, todas as vezes que eu for trabalhar com essas escalas, eu não posso esquecer que cada uma tem o seu ponto fixo e esse ponto fixo é pré-determinado, a gente tem que decorar. Uma outra coisa também interessante de comentar é que essa escala Kelvin é a escala do Sistema Internacional. Essa daqui é a escala do SI. Ela também é chamada de escala absoluta. Ela possui o que nós chamamos de zero absoluto, ela não tem valores negativos, essa escala Kelvin. Ela só tem valores positivos. Ela foi a única escala cientificamente pensada, né? Pois temperatura mede grau de agitação das moléculas. Então, se a temperatura for zero, a agitação das moléculas tem que ser zero, né? E essa é a única escala que efetivamente foi pensada em relação à temperatura do zero de agitação, né? Ou seja, 0 Celsius não é zero de agitação, mas 0 Kelvin é zero de agitação. As escalas termométricas são três tradicionais para a gente. Nós precisamos saber seus pontos fixos. Precisamos saber também fazer a conversão entre as escalas. Isso também é muito importante, tá? Então, ó, a escala Celsius, ela tem os pontos fixos 0 e 100. A escala Fahrenheit, ela tem os pontos fixos 32 e 212. E a escala Kelvin, ela tem os pontos fixos 273, 373.
Observa que todas elas têm os seus valores, mas esses valores representam a mesma agitação, né? 0 graus Celsius não é mais frio que 32 graus Fahrenheit. Eles representam a mesma quantidade ou o mesmo grau de agitação. Aqui no meio, a gente vai ter as temperaturas também correspondentes, olha, que eu quero determinar, né? Então eu passo a ter o que a gente chama de razão e proporção, pedacinho, pedação. Não sei se você já ouviu isso, ou orelhinha, orelhão, né? A gente vai dividir esses tamanhos um pelo outro. A gente não pode fazer regra de 3 para converter temperatura. Nós precisamos fazer a comparação de tamanhos. Esse é o teorema de Thales, né? Então a gente vai ter que fazer a comparação de tamanhos nas 3 escalas. Atenção a isso, hein? Nas 3 escalas. E aí a gente vai ficar com uma coisa mais ou menos assim, ó. Na primeira escala, eu vou botar o Celsius, né? Então vai ficar o pedacinho C-0, pedação C em menos 0. Na verdade, para você descobrir o pedacinho e pedação, basta diminuir um do outro, né? Esse outro aqui, ó, F menos 32, 212 menos 32. E o último, K menos 273 e o 373 menos 273. Se a gente der uma ajeitadinha nessa equação, essa equação ela fica com uma cara mais famosinha, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Atenção, porque não basta decorar só essa equação. Às vezes aparecem outras escalas termométricas em que eu sou obrigado a montar as escalas e fazer o pedacinho em pedação. Aqui na escala Kelvin eu dei uma esticada aqui para que a gente pudesse marcar o que nós chamamos de 0 Kelvin, olha só, que é o zero absoluto. Não existe temperatura abaixo disso, tá? Isso aqui não é ok não, é 0 Kelvin, tá bom? E nós podemos também falar de 3 processos de transferência de calor, bem tradicionais, né? A gente pode falar... aliás, antes de falar dos processos, eu também tenho uma conversão entre variações de temperatura. Essas conversões entre variações de temperatura, elas saem exatamente dessa fórmula, né? Porque isso aqui ó, já representa a variação. C é C menos 0, que já é uma variação. F menos 32 é uma variação, K menos 273 é uma variação. Então eu posso reescrever essa equação em função da variação de temperatura. E aí, em função da variação de temperatura, fica assim, ó, ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9, que é igual a ΔK sobre 5. Atenção, pois isso vai depender da interpretação da questão. Quando você estiver lendo a questão, você tem que perceber se ele está falando de temperatura ou de variação de temperatura, porque aí a equação fica um pouquinho diferente, né? Os processos de transferência de calor, a gente pode falar de condução, que acontece principalmente nos sólidos. Os fluidos, que são os líquidos e os gases, são péssimos condutores de calor. Então a gente basicamente fala da condução nos sólidos, tá bem? A condução acontece molécula a molécula, dentro da própria substância. Inclusive a gente tem até uma equaçãozinha de fluxo de calor, em que a gente pode falar da quantidade de calor em função do tempo. Ou então a gente pode falar do fluxo de calor em função de algumas grandezas, como por exemplo, vamos botar o traço de fração bonitinho. Isso, gostei desse detalhe aí. Olha, o material importa no fluxo, a área de contato também, a variação de temperatura e a distância é inversa, né? Quanto maior for a distância entre os pontos, mais difícil vai ser o fluxo, né? Essa letrinha aqui ó, é o nosso fluxo. A outra transferência, a gente fala de convecção,
que é excelente nos fluidos. Essa é aquela em que a massa troca de posição pela alteração de densidade. Vou até dar um exemplo mais direto. Imagine a água, quando ela está sendo aquecida e sua temperatura aumenta, a tendência é a densidade dessa água diminuir. E aí, se a densidade diminui, ela desce. Ela desce não, desculpa, ela sobe. Então, se eu estiver trabalhando com uma quantidade de água, por exemplo, imagine uma panela colocada para ferver. Olha só. Imagine que eu colocasse água para ferver. Aqui está o foguinho. A parte de baixo da panela, ó, essa parte de baixo aqui da água, observa, ela vai esquentar mais rápido, né? Essa parte que está em contato com o fogo. E aí automaticamente ela fica menos densa, as moléculas ficam mais distantes, ela fica menos densa. E a tendência dela é subir. Ela acaba subindo, indo para cima. E aquilo que estava em cima, que era mais denso, vem para baixo. A gente chama isso de convecção. Essa convecção ela é atrapalhada na água quando a temperatura está entre 0 grau e 4 graus. A gente chama isso de comportamento anômalo da água, que é quando a água esquenta e ela diminui seu volume. E aí automaticamente ela não fica mais, né, sendo menos densa. E com isso a água quente tende a ir para o fundo e a água gelada tende a ir para cima. É exatamente por isso que congelam as superfícies dos lagos, né? Quando a gente está nos rios, nos polos, eles acabam congelando devido à falta da convecção entre 0 Celsius e 4 Celsius para a substância água. E o último processo de transferência é o processo de transferência de radiação ou irradiação. Ele é um processo que acontece, né, em qualquer tipo de meio, mas até mesmo no vácuo, ele não precisa de um meio para se propagar, tá? O processo de radiação, os exemplos mais tradicionais que a gente tem, né, geralmente vão sempre passar pelo Sol ou pelo fogo, né? Se você imaginar passar do lado de uma fogueira, você sente o calor por irradiação. Se você tiver passando na frente de um forno, por exemplo, você vai sentir o calor por irradiação, né? Ou radiação. O calor do Sol chega para a gente através do vácuo também por irradiação, né? Esses é que seriam os exemplos tradicionais.